Boa noite, meus irmãos. Começamos recentemente a estudar o livro de Neemias. Na verdade, o livro de Neemias são as memórias de Neemias. O que Neemias vivenciou? Como ele foi instrumento de Deus? Qual era a realidade? E qual foi a sua participação na história daquela nação? Nós vimos na semana passada que Neemias recebeu uma má notícia logo no início do capítulo 1 de Neemias. Versículos 2 e 3 ele manifesta, e essa notícia ruim acerca da situação do seu povo derrubou Neemias. Nós lemos no versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como eu disse na semana passada, más notícias não são boas notícias, e não se espera que para más notícias nós estejamos dando um sorriso e rindo. Na verdade, as más notícias têm um impacto pesado e nós não podemos e nem devemos negar isso. Segue-se a partir do versículo 5 uma oração que eu imagino que essa oração foi retrabalhada até chegar no formato que ele apresenta aqui, e até onde eu consigo entender, ele orou por 4 meses a Deus antes de fazer alguma coisa de concreta. Veja, no versículo 11 ele diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Observe que ele diz aqui, faze que hoje, e esse hoje está relacionado com o que está sendo tratado no capítulo 2. E entre o impacto da notícia, ele começar a orar e fazer o que vai fazer no capítulo 2, passaram-se 4 meses. Por 4 meses, por 120 dias, esse homem esteve orando a Deus. Ele já tinha entendido um pouco do problema. A pergunta é o que pode ser feito, qual era o envolvimento que ele teria, que participação ele teria na solução do problema. A tarefa, em primeiro lugar, era uma tarefa distante. A terra de onde ele estava, Suzã, até Jerusalém, onde era a sede do problema, eram 2.560 quilômetros. Eles não tinham as estradas que nos permitem rodar 120 km por hora, pelo menos algumas delas. Nem tampouco o avião que pudesse se deslocar rapidamente. Então ele tinha um problema de distância expressivo. Em segundo lugar, ele tinha um problema do que era a opinião do rei, a sua autoridade. O seu rei já tinha dado orientações claras de que a cidade não poderia ser reconstruída. Além disso, o seu rei não era temente ao seu Deus. O seu rei não tinha compromisso com o Senhor Deus de Neemias. Ainda assim, se ele considerasse a obra, o aporte financeiro que era necessário para fazer aquela obra era monstruoso. Era uma reconstrução de uma escala enorme. E por fim, eu diria, a tarefa que ele tinha para realizar tinha oposição de tudo quanto é lado. Povos vizinhos, povos que não queriam o bem deles. Como é que Neemias podia tratar com isso? E o que nós percebemos aqui
é que, diante de um problema, da grandeza que ele trata, e diante do desafio que ele enxerga, a primeira coisa que esse homem faz, é orar. A oração não é uma alternativa para quando não tem mais jeito. A oração, para toda circunstância, é o primeiro passo. E ele começa orando. Agora, ele tem bem consciência que a sua oração não é o meio de ele manipular a Deus, de ele fazer com que Deus concorde com ele e atenda a alguns dos seus caprichos pessoais. Ele tem uma visão de oração muito bem firmada no que a palavra de Deus estabelecia. Então, meus irmãos, a minha proposta nessa noite com vocês é que a gente possa entrar nessa oração e ver que a oração tem o propósito de abrir a possibilidade de que Deus haja de acordo com sua característica, bondade e fidelidade. A oração não é um meio de você fazer com que Deus cumpra com aquilo que você vê, com aquilo que você entende que precisa. Mas a oração é um meio de você estar aberto para a possibilidade de Deus manifestar a sua bondade, a sua fidelidade, aos compromissos que Ele já assumiu. Então eu pretendo que você saia daqui com 3 lições. Aprender com Neemias 3 princípios para que as nossas orações se tornem mais eficazes. Quais são esses princípios? O primeiro princípio que eu quero considerar com vocês é reconhecer quem é Deus. Vejam, uma coisa é como você trata, como você se apresenta, como você se dirige a um sorveteiro na praia. E outra coisa bem diferente é se você for convocado e tiver uma reunião no gabinete do seu prefeito, do governador ou do presidente. Você tem que saber com quem você está falando. E se a oração é falar com Deus, nós precisamos saber exatamente quem é Ele. Um amigo, na sua mocidade, ingressou num emprego, numa multinacional. Ele tinha lá seu chefe, num determinado dia, falou assim, olha, eu vou até o escritório central, mas nessa circunstância, me acha que eu preciso me pronunciar sobre isso. E o seu chefe foi para o escritório central e ele, então ficou no escritório que não tinha tanta importância, e aconteceu a circunstância em que ele deveria entrar em contato com o seu chefe. Então, o que ele fez? Ligou lá em alguns lugares, não achou, ligou efetivamente no lugar da presidência, no lugar da diretoria, e ele disse que ia falar com o chefe dele. A secretária do presidente que atendeu disse, olha, ele não está aqui. E ele é insistente. Ele falou assim, olha, dá uma voltinha por aí e vê se você acha. E a mulher começou a ficar irritada. E ela disse para ele, você sabe com quem você está falando? E aí é que ele entendeu que ele estava encrencado. E ele perguntou para ela, e você sabe com quem você está falando? Ela disse não. Ele falou assim, ainda bem. E desligou o telefone. Você precisa saber como é que você vai falar a partir da consciência de com quem você está falando. Acho que muitas das orações que são divulgadas são orações que demonstram que as pessoas não sabem com quem estão falando. Vejam, no versículo 5 ele diz, então eu disse, Senhor Deus dos céus. Em primeiro lugar, veja como ele começa a tratar Deus, ele chama Deus de Senhor e, infelizmente, pelo nosso uso da palavra Senhor, nós acabamos maquiando um pouco do sentido dessa palavra aqui. A palavra que aqui está na língua hebraica para Senhor não é a palavra Senhor. Não é uma referência de um tratamento respeitoso.
Essa palavra aqui, ela foi empregada para se referir a uma palavra que os judeus tinham profundo respeito. Se você se lembra quando Deus se apresentou a Moisés e o convocou, o chamou e o enviou para a tarefa que ele tinha, ele perguntou a Deus, mas eles vão me perguntar por que eu estou fazendo isso? Quem me mandou fazer isso? O que eu vou dizer? E o texto diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E quando ele fala eu sou aqui na língua hebraica, é praticamente um nome que muitas vezes alguns chamam de Jeová, Javé, Iavé, Yahweh, etc. Que é a conjugação do verbo ser na primeira pessoa, no singular, eu sou. Os judeus tinham tal respeito por esse nome, como também tem a comunidade acadêmica em geral, que quando se lê esse nome, um tetragrama, 4 letras hebraicas, eles ao invés de tentarem pronunciar, eles se referem a Senhor. Ou, se é um ditado e alguém está copiando, eles dizem o nome. Dada essa reverência, esse respeito, e o fato de não pronunciar o nome, não se sabe exatamente como se pronuncia. E mesmo na língua hebraica, se alguém vai dizer eu sou, não vai falar eu sou. Vai falar eu e omitir o verbo ser. Esse nome era o nome do Deus que se apresentou, que chamou esse povo, que fez uma aliança com esse povo, que renovou essa aliança, que dá detalhes dessa aliança através de Moisés. Então, quando Neemias está chamando esse Deus de Senhor, que seja Yahweh, ele está reconhecendo que é o Deus que fez uma aliança com eles. Um Deus pessoal que os chamou, que os convocou, que formou aquele povo. E ao chamar esse Deus de Senhor, ele acrescenta, veja a frase, ele diz, ao Senhor, Deus dos céus. Ele usa aqui uma expressão tipicamente persa, ou seja, no ambiente em que ele estava, em Suzã, capital da Pérsia, o jeito de se referir ao grande Deus era o Deus dos céus. E a visão que eles tinham quando se referiam a Deus dos céus, era a visão de alguém que está acima da nossa realidade. Acima daquilo que nos é natural. Acima de todas as circunstâncias. Acima de todos os problemas. Acima dessas intrigas internacionais. Ele enxerga Deus como quem olha de cima e vê e sabe tudo o que está acontecendo. Ele enxerga que Deus é o Deus que está acima de todas as coisas, que enxerga todas as coisas, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Não tem forças geradas pelo ser humano que o impedem de fazer alguma coisa. E ele acrescenta, então disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Essas expressões, grande e temível, revelam que ele tinha uma visão da grandeza de Deus, da enormidade de Deus, da sua inteligência enorme. Alguém que causava um impacto e gerava um maravilhamento. Ele sabe que Deus não é um igual. Não é o seu parça. É alguém que está muito acima disso. Sua inteligência, seu poder, seu domínio. Foi Ele quem arquitetou esse mundo. É Ele quem está no comando, definitivamente. Quando eu penso nessa grandeza
que chega a causar temor. Eu gosto de olhar para a passagem de Isaías capítulo 40, que diz o seguinte: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Vejam, ele está olhando para o nosso mundo, para a nossa terra, e está dizendo que as dimensões, o peso, foram planejadas por Deus. Tempos atrás nós tivemos a oportunidade de ter o Covolan falando para nós sobre os princípios antrópicos que mostram o equilíbrio da terra, como nós vivemos, e mostrando que há uma série de ajustes finos que só por causa deles é que nós podemos viver aqui. A distância que estamos do Sol, o tamanho da terra, a quantidade de oxigênio, etc. Isaías está dizendo, foi Deus quem calculou tudo isso. Versículo 13 ele diz, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Quantas vezes você esteve diante de situações que você gostaria de ouvir a opinião de alguém que sabe mais do que você no assunto? Pode ser um advogado, pode ser um médico, e você precisa da opinião de alguém que conhece. Deus não precisa disso. Não tem ninguém que vai dar uma dica para Deus. Você não pode chegar para Deus e dizer, ó, fica a dica, hein? Estou percebendo essa situação, seria melhor se o Senhor agisse assim. Não existe isso. Versículo 15 ele diz, na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Vejam, ele está olhando aqui da perspectiva da movimentação e da situação internacional, ele está dizendo assim, as nações são a gota do balde. É a poeira que está na balança, que não faz diferença. A sua grandeza é imensurável. Ele sabe que Deus é o Senhor, aquele que chamou aquele povo. Ele sabe que esse Deus é o Deus dos céus que está acima de todas as coisas. Ele sabe que esse Deus é grande e temível. E ele continua, ainda diz, além de grande e temível, ele diz, fiel à aliança. Ele reconhece que esse Deus firmou um pacto com aquele povo. E sabe que os compromissos e os pactos que Deus firma, Deus cumpre. A fidelidade de Deus não está atrelada a você e eu. Nós podemos cantar como cantamos no último domingo, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Bobagem. Deus é fiel a Ele mesmo. E por ser fiel a Ele mesmo, nós podemos então dizer que eu desfruto dessa fidelidade. Mas o compromisso de Deus é firmado nele e no caráter dele. O que Ele promete, Ele cumpre, Ele garante. Vejam, Ele declara aqui que Deus é um Deus fiel à aliança. Vejam, eu poderia entrar em detalhes aqui, e não cabe para essa ocasião, para dizer o seguinte, essa oração está permeada de conceitos da lei, do pacto que Deus firmou com aquela nação. E Neemias conhecia isso. A sua oração demonstra que efetivamente ele conhece que esse Deus é o Deus do pacto e as características desse Deus. E ele acrescenta,
além de Senhor, Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança, ele diz, e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A palavra aqui traduzida por misericordioso, ela é uma boa tradução, mas como toda tradução, ela tem suas restrições. A palavra aqui traz mais a ideia de um amor fiel no ambiente de um pacto. O que ele está reconhecendo é, uma vez que Deus firmou um compromisso, Ele garante o seu amor fielmente, Ele vai cumprir com o que Ele se comprometeu. E isso incluirá, uma vez que Ele faz uma aliança com homens, com seres humanos, pecadores, isso significa que Ele vai ter que ter muita misericórdia, muito amor, muita compaixão. E Ele reconhece que esse Deus é misericordioso, compassivo, para aqueles que obedecem, mas que não existem pessoas que obedecem na íntegra. A oração, para ser eficaz, ela precisa saber com quem está tratando. Deus não é um igual a você. Merece admiração, respeito, consideração. Isso nos traz, então, um segundo princípio que eu quero considerar com vocês aqui, é o princípio de você saber quem você é. Quem é você que vai conversar com Deus? E, no meu entender, Neemias, ele tem plena consciência de quem ele é. Ele sabe quem é esse Deus com quem ele está falando, e ele sabe quem ele é. Veja, na nossa sociedade, o normal é as pessoas tentarem definir tudo que tem à sua volta a partir de si mesmo, do homem, o que ele é. Isso é tão tolo quanto querer definir o universo todo em torno da Terra. Hoje nós temos conhecimento e sabemos que isso é tolice. Agora vejam, que visão que ele tinha de si mesmo? Vamos lembrar, esse homem talvez fosse o segundo homem mais poderoso no maior império de todos os tempos até aquela ocasião. Era um homem de valor, era um homem de poder. Era um homem que tinha acesso a autoridade. Mas quando ele se dirige a Deus, observe não só o conceito, mas a quantidade de vezes que ele fala isso. No versículo 6 ele diz, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo. Em favor, ele diz, de teus servos. No versículo 7, ele vai fazer uma referência a Moisés, um ícone na nação de Israel. Nos versículos 7 e 8, quando ele se refere a Moisés, ele diz, que deste ao teu servo Moisés. Ou no 8 ele diz, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Falando do povo por quem ele ora, ele diz no versículo 10, estes são teus servos. No versículo 10 ele diz, 11, desculpa, ele diz que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração destes teus servos. Nós vivemos em dias de grande valorização de celebridades, inclusive no meio evangélico. Esse homem, ele chega para Deus como um servo. Dentro desse conceito da palavra servo, tinha, primeiro, alguém que se prostrava diante de, que reconhecia a autoridade. Segundo, era alguém que se via a serviço de. E terceiro, era a palavra que era para descrever o adoração
A adoração ou o adorador? O adorador é alguém que reconhece a autoridade de Deus e se coloca a serviço de Deus. Ele não está chegando para Deus e dizendo para Deus o que ele tem que fazer. Certa ocasião, eu fui visitar um amigo e por alguma razão, o amigo quis me apresentar um outro amigo dele que eu não conhecia, um médico, e nós fomos almoçar na casa do médico. Jantar, na verdade. E enquanto se preparava o churrasco, o médico perguntou para mim: você acredita que Deus cura ainda hoje? Eu estava pronto para responder sim, mas a pergunta foi retórica. E ele se antecipou a minha resposta e ele disse: porque eu acredito. E a partir dali ele começou a contar uma história. A história era da sua esposa, ou com a sua esposa, que tinha as suas mãos, teve alguma enfermidade que atingia as suas mãos. E depois de tantos tratamentos, a esposa não tinha nenhuma melhora. Então ele me contou que naquele dia, tal ocasião, ele tinha determinado que Deus curasse a esposa dele. E que ela foi curada. E ele perguntou para mim: você acredita? Antes que ele me atropelasse, não deixasse eu responder, eu falei para ele: eu acredito. Eu acredito que Deus cura e que possa curar e que tenha curado a sua esposa. Mas eu não acredito que alguma pessoa, sem nenhuma expressão, peso, força e sabedoria como você, tenha determinado e Deus tenha obedecido. Acabou o jantar. A esposa dele imediatamente veio em socorro dele e falou assim: não, o senhor não entendeu o que ele disse, não foi isso que ele quis dizer. Ele disse: foi isso sim que eu disse. Neemias se enxerga como um servo, e não como quem determina a Deus o que ele tem que fazer. Ele vai a Deus com a postura de submissão, de obediência. Além de ele se reconhecer como servo, veja, nós vamos ver aqui que ele reconhece também a conduta que ele tinha e que seu povo tinha. Veja, como servo se requer, se espera a submissão. Mas no versículo 7 ele diz: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Na abordagem dele com Deus, ele não chega como se ele tivesse grandes credenciais. Ele chega com confissão de pecado. Ele chega admitindo suas falhas. Mas isso vale para nós hoje. Algumas pessoas, baseado no texto de João capítulo 15, versículo 15, que diz: já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que beleza! O Senhor Jesus diz aos seus discípulos: eu não estou chamando mais vocês de servos, mas de amigos. O que é isso? Nós temos que ler essa passagem à luz do seu contexto. E quando nós lemos o versículo imediatamente anterior, o versículo 14 diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A condição para alguém ser chamado de amigo de Deus é ter uma visão de que Deus é Deus e eu sou servo. E quando, na condição de servo, nós falhamos, pecamos, desobedecemos a Deus por uma razão ou outra, nós precisamos chegar diante de Deus, não ignorando, não negando isso, mas admitindo isso. Vamos lá. Quando foi a última vez que você pecou?
Eu sei, eu sei. Vários de vocês aqui sentados nessa noite, não foi? Vocês não fazem sinal, mas eu sei que sim. Eu duvido que a última vez que você pecou tenha sido nessa manhã. Foi para cá, no dia. Nós pecamos com uma eficácia absurda. E nós temos que aprender com Neemias, a quando nos aproximar de Deus, além de reconhecermos quem Ele é e de quem somos, confessarmos os nossos pecados a Deus. Vejam, além disso, no versículo 6 ele diz que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu povo que está fazendo dia e noite. Veja, teu povo, em favor dos seus servos, o povo de Israel, os israelitas. No versículo 10 ele acrescenta, o teu povo, tu os resgataste. Ele reconhece que ele está orando pelo povo de Deus. Deus tinha firmado uma aliança com o povo de Israel. E ele está intercedendo por esse povo com quem Deus firmou um contrato, um pacto, uma aliança. Nós não estamos dentro daquela aliança, mas estamos dentro de uma aliança. Eles haviam sido resgatados da escravidão do Egito pelo braço forte de Deus. Nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Ele carregou todas as nossas culpas, pecados que já cometemos e pecados que cometeremos. É por conta daquela morte naquele madeiro que nós somos perdoados e podemos chegar diante de Deus. Ele reconhece o grande poder e braço forte do Senhor. Ele reconhece mais e mais, vejam, mais e mais que ele é pecador. No versículo 6 ele diz, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Há uma confissão comunitária. Ele não fala só de si mesmo e não só do povo, ele se inclui no pecado do seu povo. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido. Há uma confissão aqui, pessoal, e uma confissão solidária, em que ele admite sua culpa, a culpa do seu povo. Ele está buscando o seu Deus, sem ignorar os seus pecados, o pecado do seu povo. Ele se apresenta diante de Deus, sabendo quem ele é. Ele é um servo, resgatado por Deus, parte do povo de Deus, e em falta com Deus, em pecado. E ele reconhece que a lei determinava que uma confissão e uma disposição de mudança de caminhos, Deus derramava a sua misericórdia e restaurava aquele povo. A primeira lição foi uma lição de quem é Deus. Nós aprendemos com ele a segunda lição, uma lição de quem nós somos. E a terceira lição para a qual chamamos a atenção, o terceiro princípio, é reconhecer o que Deus quer fazer. Veja, você não vê aqui em Neemias uma definição do que ele quer que Deus faça e tente encaixar Deus nos seus planos. Veja, no versículo 6 ele diz assim, e parece estranha a maneira com que ele fala, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração. Ué, olhos ouvem. Se você é mãe, você sabe que ouve. Você vira para o seu filho e fala assim, presta atenção. Olha para mim enquanto eu falo. Não é isso? Eu creio que não na atitude de um pai ou uma mãe com o filho, ele está dizendo para Deus, Deus, presta atenção em mim.
olha para mim. Deus, ouve o que eu vou falar. Eu, servo pecador, confesso que chega diante desse grandioso Deus. E ele pede que Deus o ouça. Ele diz, ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. No versículo 11 de novo ele diz, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos. Veja que ele diz aqui, eu estive orando dia e noite, a sua vida, a oração era parte integrante, de dia e de noite. Você pode achar que você não tem tempo para orar, mas não tem jeito, o Facebook já provou que você tem tempo para orar. A questão é o que você vai fazer. Durante 4 meses, dia e noite, ele buscou o Senhor. Ele foi perseverante em oração. E de uma maneira humana também, ele expressa a Deus, no versículo 8 ele diz, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. É lógico que ele não está partindo do problema que Deus tem de memória, que falha de vez em quando. Ele fala assim, Senhor, vou dar uma dica para o senhor. Lembra disso? Não, ele está lembrando disso. Ele sabe o que Deus falou. E ele está colocando o que Deus falou na mesa, na conversa dele com Deus. O que Deus tinha dito? Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Ele estava reconhecendo que a miséria que seu povo estava vivendo era resultado de eles terem desobedecido a Deus. Mas ele também reconhecia outras partes da palavra de Deus. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Sabe o que está acontecendo? Neemias está fazendo uma oração apoiado na palavra e no acordo que Deus firmou com aquele povo. Não é que ele tinha uma bela oração. Não é que ele tinha boas ideias. Não é que ele tinha a sua agenda pessoal e ele levava diante de Deus. A sua oração, ela nascia nas Escrituras. E apoiado nas Escrituras, ele orava de acordo com as definições, determinações, orientações ou traços do acordo que Deus firmou com aquele povo. Isso que Deus havia colocado na lei, em Deuteronômio, em Levítico, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para mim, eu vou restaurar vocês. Isso teve ecos na história do povo. Em 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, os céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Neemias só está olhando para a lei, pegando na lei os compromissos de Deus, e está orando a Deus baseado no que Deus firmou. Eu acho que ele está dando para nós uma lição. Abra a sua Bíblia, leia, estude, medite, e a partir daquele texto, ore. Não é somente uma construção de uma oração baseada na sua capacidade, mas uma oração baseada no que Deus fala.
Além disso, veja, no versículo 11 ele diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Vejam, ele está aqui pedindo que Deus atenda à oração, porque ele tem prazer no nome do Senhor. Ele teme ao Senhor. Senhores, isso também está orientado nas Escrituras. Em João capítulo 15, versículo 7, o Senhor Jesus diz: se vocês têm as minhas palavras com vocês, ou seja, se vocês me obedecem, pedem e eu vou atender. É lógico que isso aqui não é uma lição, oba, eu obedeço, aí eu posso pedir qualquer coisa. Então essa é a hora de eu comprar aquela Land Rover que eu sempre sonhei, Senhor. Olha, eu andei tão bonitinho nessa semana. Me dá uma Land Rover. Você vai descobrir, dentro da palavra de Deus, que Land Rover não está na promessa. Você pode ter um privilégio seu, o dia que você tiver, me chama, vou experimentar com você. Se quiser ter a emoção de dirigir um Corolla, a gente troca. Vejam, esse homem era um homem que tinha aprendido com Deus, tinha aprendido a obedecer a Deus. E nessa andança com Deus, seus pensamentos, suas pretensões, seus sonhos, haviam sido retrabalhados. O que ele esperava, o que ele desejava, não é o que o mundo oferece com vida. Ele sabe que ele era parte daquele povo que Deus chamou, como você deve saber que você é parte do povo que Deus chamou. Veja, no versículo 10 ele diz: estes são os teus servos, o teu povo. E aí então ele faz o seu pedido. O pedido dele é relativamente simples. Veja lá no versículo 11: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze que, hoje, este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. O homem a quem ele está se referindo aqui é o rei Artaxerxes, é o seu chefe. E ele vai ter uma audiência com esse rei. E ele vai fazer algumas solicitações, nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas veja, o pedido é simples, mas é um pedido baseado na consciência de quem é o seu Deus. Baseado na consciência de quem Ele é. Baseado na consciência do que Deus quer fazer. Estava no projeto de Deus a restauração daquela nação. E na sua caminhada, olhando para as Escrituras e olhando para o cenário internacional, ele está entendendo o momento, entendendo que é o tempo de ele ter um papel importante no projeto que Deus tem. Não é ele levando a agenda dele para Deus. E está aqui, Senhor, meus sonhos, viabiliza. A primeira canção que nós cantamos nessa noite fala de que Deus está sobre os nossos sonhos. Não é Deus que tem responsabilidade de empurrar as coisas a acontecerem conforme os seus sonhos. É você entrar nos sonhos de Deus. E participar em oração a partir disso. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, postas essas 3 lições, tudo continua igual. O que isso nos vale? Bem, nós não temos uma terra, não temos direito à herança na terra de Israel. Na aliança que Deus firmou com o seu povo, a igreja de Deus, resgatada através do Senhor Jesus Cristo, não tem a ocupação de uma terra. A nossa terra não é essa.
Nós somos de passagem aqui. Alguns de nós chegarão aos 70, 80, 90, talvez nos 100. Mas nós somos de passagem. E nesse tempo de passagem, precisamos entender isso. Nós somos apenas servos, adoradores, pecadores, mas povo de Deus, de um Deus que tem um propósito, de um Deus grande e temível, de um Deus fiel, de um Deus misericordioso. O que vale para nós? É que tanto Neemias via, como isso está repleto em toda a Escritura, é que esse Deus é um Deus que restaura quando o seu povo se volta a Ele. Talvez alguns de vocês possam olhar para a sua vida hoje e reconhecer que você pegou caminhos errados, tem se desviado do Senhor. Ele está dizendo para você, é a hora de você voltar. Reconhecer quem eu sou, reconhecer quem você é. Confessar seus pecados. Eu quero restaurar você. É muito possível, e talvez mais provável, que dificuldades e problemas pelos quais nós passemos, ou que você esteja passando, não está relacionado com algum problema, algum erro, algum pecado que você cometeu. Escute isso, não é um fato de você ter aberto o exame, o resultado do exame, e viu lá uma notícia negativa. Ai meu Deus, o que foi que eu pequei para ter esse resultado de exame? Não é assim. Nós estamos num mundo que está sujeito à maldição. E o nosso corpo também está sujeito à maldição. Mas nessas crises, ainda que não tenha culpa direta que nos leva a isso, nós temos que continuar entendendo que Deus ainda é Deus. E que você ainda é servo. Que Deus é grande e temível. E você é um pecador que foi resgatado por Ele. Nessas condições, na condição de servos, entendamos isso. Além de enxergarmos quem Deus é, e enxergarmos quem nós somos, tem que ser parte integrante da nossa oração a confissão de pecados. Não é chegar de noite, nem no domingo, nem no último dia do mês e falar, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Como se você peca no varejo e busca o perdão no atacado. Não, confissão não é a mesma coisa que pedir perdão. Confissão é o reconhecimento dos pecados que você tem cometido. Quem é seu Deus? Quem é você? E o que é que Deus está fazendo e quer usar você? Vamos curvar nossas cabeças. Eu gostaria de ter um momento em que você, silenciosamente, pudesse expressar ao seu Deus a sua confissão de pecados que Deus está lembrando que você tem cometido e ainda não confessou. Vamos fazer isso. Ó Pai Celestial, bondoso, soberano, todo-poderoso Senhor, ó Deus de toda misericórdia e graça, que tem o cuidado de se dirigir a nós, muito, muito menos do que a gota que cai do balde ou da poeira da balança.
Deus, nós somos gratos porque o Senhor enviou Jesus, que naquela cruz pagou os nossos pecados, para sermos resgatados por Ti. Passamos a ser Teu povo e Teus filhos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Mas o Senhor sabe que ainda apesar disso, tantas vezes temos falhado, temos pecado, temos Te ignorado, temos Te colocado num plano tão distante da prioridade que o Senhor deve ter. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos. Restaura-nos. Leva-nos, ó Pai, a sermos instrumentos nas Tuas mãos para aquilo que o Senhor pretende fazer nessa comunidade e através dessa comunidade. Pai bondoso, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.